Santos TV apresenta mensagens que edificam, com o apóstolo Paulo Ribeiro. Que cada vez que nós vamos subindo níveis de intimidade, nós vamos despojando de nós mesmos. Quanto mais eu subo na presença de Deus, mais de mim eu vou deixando para trás. Todas as vezes que eu me encontro com o Senhor, eu vou perder alguma coisa minha para ganhar alguma coisa dele. É importante eu saber disso, é necessário eu entender isso. Só que nesse período, nesse processo de alcançarmos intimidade, diversas situações vão surgir, diversas intempéries vão se levantar. Se eu perguntar para você se você está enfrentando guerra, você vai falar que você está. Se eu falar para você se você está enfrentando luta, você vai falar que você está enfrentando muito. Mas nós precisamos entender que luta, que guerra, que adversidade, que afronta, que situação adversa, que falta de dinheiro, aperto, é sinal de que o romper está chegando em nome de Jesus. Porque quando o nosso adversário se levanta para tocar naquilo que Deus tem para nós, é porque ele está muito interessado naquilo que Deus tem para nós. Aí duas atitudes nós temos que tomar. Ou eu permaneço crendo na palavra e alcanço o que é meu, ou eu deixo ele levar aquilo que ele tem vontade de levar. Eu creio que você não faz parte desse time, você faz parte daquele time que não vai deixar ele levar aquilo que é seu. Então, para isso, eu queria liberar um texto aqui, queria ler com você esse texto, de 2º livro das Crônicas, capítulo 32. Eu preciso que você aplique o seu espírito para entender isso hoje. É uma história, mas tem algo demais aqui para a gente explorar, amém? 2 Crônicas 32, verso 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, e teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, repete comigo, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Diga comigo, porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Quem tem ouvidos para ouvir até aqui, diga glória a Deus. Eu preciso continuar lendo esse texto, mas antes tenho que fazer um pequeno comentário sobre isso aqui. 25 anos de idade tinha Ezequias quando ele começa a reinar. Ele governa durante 29 anos. Impressionante que ele havia herdado um trono de reis que haviam feito aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Porém, ele aplicou o seu coração a edificar, restaurar e derrubar todos os altares dos postes ídolos que eram uma afronta ao Senhor. Tanto é que ele não faz isso no 2º, não faz isso no 3º, não faz isso no 4º ano do seu governo. Ele assume o reino
e a primeira coisa que ele faz é botar por terra tudo aquilo que era afronta para com o Senhor. Então, qual foi a preocupação do Ezequias quando ele assume o governo? Ele, na verdade, entra num tempo de dependência, num tempo de intimidade. Ele procura agradar ao Senhor. Ele não procurou juntar riquezas, ele não procurou fazer a sua fama. A coisa que ele mais ansiava era restaurar o altar do Senhor que estava caído. Se você começar a ler o livro de 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 32, você vai ver a história do rei Ezequias, e você vai ver o que ele começa a fazer. Inclusive, é um dos responsáveis por restaurar o turno da adoração ao Senhor, a qual havia sido abolido. O templo estava destruído, arruinado, inclusive as portas estavam acabadas. Ele vai e restaura relacionamento. Repete isso comigo: ele restaura relacionamento. Então, o que eu quero que você entenda, que Deus, na palavra, ele sempre levantou, você pode pegar diversos personagens, ele sempre levantou homens para mover o povo no relacionamento com ele. Na verdade, o povo sempre começou a se relacionar, mas quando as adversidades chegavam, o povo, na verdade, tinha uma tendência a se esfriar, a abandonar, ou a não querer mais andar com o Senhor, e sim a servir os outros ídolos. Impressionante que quando os assírios começam a se levantar em direção ao povo de Deus, o que é que Ezequias faz? Monta estratégia e ministra o coração dos seus soldados, porque o soldado assírio não era um povo pequeno, eram 185 mil homens que vinham contra eles para tomar Jerusalém e Judá. Perceba você então que ele vai e ministra o coração daqueles homens. Por quê? Eu achei interessante até pedir que você repetisse comigo. No versículo 6 ele diz: e falou-lhes ao coração. Por quê? Nós temos aprendido, e Deus tem falado constantemente conosco, para nós vigiarmos o nosso coração, porque ele é um lugar enganoso, ele é um lugar perverso, ele está tendencioso a ficar firmado naquilo que lhe apraz, naquilo que lhe satisfaz. Perceba você que de vez em quando você se depara com adversidades e dá um desânimo, dá um cansaço, dá um fracasso, você logo começa a rir. Mas para a glória do Senhor, ele nos deu o Espírito Santo, que é consolador, que vem, injeta poder em mim e você, injeta ânimo em mim e você, e nos levanta do lugar de paradeira, de inércia. Na verdade, Ezequias estava tão entendendo a coisa que era uma guerra espiritual, que vai ministrar o coração daqueles homens, para não desfalecer, para que aqueles homens puderem ficar olhando para o propósito, e declara: olha, eles podem vir, o exército deles é muito grande, mas o que está conosco é muito maior do que aquele que está com eles. E é claro que você sabe disso, irmão, que quem está com você é muito maior do que aquele que tenta roubar aquilo que você tem. Por isso nós precisamos estar ligado, aliançado e com o nosso coração firmado somente no Senhor. E depois ainda Ezequias começa a dizer, no versículo 8 que você leu comigo: olha, com ele está o braço da carne, com ele está os armamentos dele, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o general dos generais, que vai pelejar a nossa guerra. Queridos, eu quero dizer para você, se você tem vivido dias de adversidade e você tem desejado tocar o trono do Senhor, saiba que o general dos generais, o Senhor dos exércitos, ele toma conta de todas as pelejas, levanta muralhas de proteção à sua volta e não permite que nada te alcance, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: descansa e sossega. Porque se você estiver buscando o trono, o general dos generais já destacou um esquadrão para guardar a sua vida, a sua casa, toda a sua família e todos os seus negócios. Tem alguém que crê assim comigo? Tem alguém que passa raiva no nosso adversário? Aleluia! Agora é impressionante. Por que que Ezequias tinha tanta firmeza para falar isso aqui para aquele povo? Por que que Ezequias chegou, encarou o exército dele e falou assim: escuta aqui, pessoal, quem está conosco é muito maior. Interessante que tem pérolas na Bíblia que a gente precisa olhar. No finalzinho do versículo 8 diz: e o povo descansou nas palavras do Ezequias. Interessante que o Ezequias ministrou o exército dele e o povo descansou. Por que é que o Ezequias tinha tanta autoridade para falar desse jeito? Antes de eu discorrer o restante do texto que eu tenho que discorrer para você, vamos entrar aqui na alteração que o Espírito Santo faz. Olha os dois últimos versículos do capítulo 31.
O versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 31, uma página anterior talvez aí. Olha o que diz o versículo 20: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante os homens. Perante quem, irmão? Ele fez o que era bom, ele fez o que era reto, e ele fez o que era verdadeiro perante o Senhor. Olha agora o versículo 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Por que Ezequias tinha autoridade para... Por que Ezequias tinha autoridade para falar com o exército dele? Porque ele estava desejoso e foi buscar ao Senhor. O que Deus está esperando de mim, de você, nesse tempo, como igreja viva nessa terra? Que eu e você busque a Ele, para que a minha palavra, para que a sua palavra, para que a nossa palavra seja um decreto na vida daquelas pessoas que precisam de um coração aquietado, um coração tranquilo na palavra do Senhor. E para que nós possamos fazer isso, para que as pessoas possam ouvir da minha boca, da sua boca, dos nossos lábios, que na verdade o nosso Deus toma conta das adversidades, eu e você precisamos gerar ambientes de intimidade. E queridos, eu preciso te falar uma coisa: todas as vezes que você começar a caminhar, buscar, colocar o seu coração em ouvir o Senhor, em fazer os anseios do Senhor, em querer cumprir os estatutos do Senhor, saiba você que vão se levantar diversas circunstâncias, diversas situações, para que você negue aquela palavra, para que você negue aquele propósito, para que você volte atrás daquilo que você propôs com o Senhor, para aquilo que você ligou diante do Senhor. Mas em nome de Jesus, como Ele é todo poderoso e excelso, nós vamos manter o nosso propósito com Ele, ouvi-lo atentamente, e seremos voz profética nessa terra, em nome de Jesus de Nazaré. Um grande exército do Senhor está preparado para que você seja voz naquele povo, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: tem um exército muito grande esperando um comandante, e esse comandante será você, para que a terra seja tocada pela palavra do Senhor. Irmãos, o povo não tinha apenas um homem que dava arma, o povo não tinha apenas um homem que ensinava a fazer arma, o povo tinha um homem que tinha intimidade com Deus, o povo tinha um homem no governo que tinha preocupação em ter uma vida diária com o Senhor, buscou o Senhor, queria ser reto, queria ser verdadeiro e queria estar na presença do Pai. Lembra que alguns cultos atrás eu falei para vocês aqui que nós temos que ter e desejar a ser aquilo que Noé foi. Nós, quando falamos de Noé, nós logo falamos de Noé, o Noé da arca. Mas na verdade, para Deus ele não era o Noé da arca. Para Deus ele era o Noé reto. Para Deus ele era o Noé íntegro. E um homem íntegro é um homem que vive integralmente na presença de Deus. E é tudo que Deus tem desejado de mim e de você, para que nós sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra que o Senhor confiou na minha mão e na sua mão. Eu não sei porquê, mas eu não consigo entrar no texto. Tem que liberar essa palavra aqui, ó. Você precisa sair daqui hoje certo e certa de que Deus tem uma obra confiada na sua mão. Olha para alguém e diga, fala assim desse jeito para ela: pelo amor de Deus, saia daqui sabendo hoje que Deus tem uma obra na sua mão. Eu sinto no meu espírito que tem alguém aqui desarmado, prostrado, entregue, baixou a guarda, e Deus está ministrando no meu espírito. É hora de levantar essa guarda, porque a obra que eu confiei na sua mão é para causar impacto. E muitos de nós, na hora que estamos vivendo adversidades, acabamos olhando tanto para as adversidades e esquecemos da obra que Deus tem através de mim e através de você. Através da sua palavra, corações serão aquietados. Através da sua oração, pessoas serão curadas. Através da sua intercessão, pessoas serão resgatadas. Através da sua vida, pessoas serão tocadas. Através do meu testemunho, do seu testemunho com o Senhor, pessoas serão ministradas em nome de Jesus. Mas precisamos ter uma vida eficaz na presença do Senhor. E essa vida eficaz só vem de um jeito. Me pergunto de qual jeito? Com oração,
com vida no altar, ouvindo o Senhor, colocando o nosso coração, estar na disposição do Senhor, não estando o nosso coração disposto a sentenciar a vontade da carne, mas o nosso coração estar pronto para discernir aquilo que o Espírito tem para nós, em nome de Jesus. Por favor, tome isso que Deus tem para você, se posicione como um bom soldado. Um soldado, quando chega diante do general, ele bate continência. Deus está te chamando hoje, bate continência, porque você precisa marchar em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Meu Deus! Você está entendendo por que esse homem pode ministrar um exército? Ei, pessoal, fiquem tranquilos, com eles está o braço da força deles, o braço da carne, mas conosco, irmão, só pode falar isso quem conhece. Você quer que eu te fale uma coisa? Quero, apóstolo, vou te contar. Chega de eu e você contarmos as coisas que os outros viveram. Chegou a hora de nós contarmos as coisas que nós temos vivido. Porque o Jó, ele falava assim: Senhor, deixa eu oferecer sacrifício pelos meus filhos. Senhor, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Mas o Jó, quando ele colocava a cabecinha no travesseiro, ele falava assim: Senhor, não me deixa ficar sem meus camelos. Senhor, não deixa ficar sem minhas ovelhas. Senhor, não deixa ficar sem meus filhos. Sabe por quê? Porque quando a adversidade chegou, ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. As igrejas estão cheias de pessoas que levantam a mão, dão aleluia, dão glória a Deus, mas a hora que a adversidade vem, ela fala: eu não podia passar por isso, porque Senhor, eu sabia que se eu passar por isso, aí ela ria, ela amolece, mas tinha um propósito de Deus para transformar a vida do Jó. Lá no capítulo 42 ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E o que Deus queria? Deus queria gerar naquele homem, não apenas um homem reto, íntegro, que fazia a vontade do Senhor, mas um homem que vivia relacionado com o Senhor, céu e terra presente aonde ele estava. Deus quer que eu e você, aonde nós andemos, céu e terra ande junto, em nome de Jesus. Conta para o teu irmão, aonde nós andarmos, céu e terra vai junto. Fala para ele, sabe o que significa isso? O reino na terra. Quantos creem nisso? Digam amém. Você compreendeu toda a introdução? Então é gostosinho, né? A gente buscar a presença de Deus. Aí olha só o que acontece. Agora nós vamos voltar para o capítulo 32, versículo 9. 32, 9. Tem muita coisa para a gente desfrutar aqui hoje. Posso ler? Verso 9 diz assim: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Olha aqui, o Ezequias tinha acabado de ministrar o exército. Pessoal, quem está conosco é poderoso. Quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Às vezes você vem na igreja e recebe aquela palavra, não é? Como no domingo que Deus falou conosco, para nós gerarmos, nosso ventre ser um ventre puro, para gerar uma descendência poderosa nessa terra, e você sai daqui se apoderando daquilo, mas quando você sai daqui e chega numa outra situação, o que vem? O que aconteceu com esse povo? O adversário Senaqueribe, que é a figura de Satanás, começa então a afrontar o povo do Senhor. Começa a dizer para eles: viu, vocês estão confiando aí nessa fortaleza? Entre outras palavras, o que vocês estão pensando que vocês são, porque vocês estão aí em Jerusalém? Na verdade, quantas vezes o Senhor não fala comigo e com você, e depois vem a afronta do meu inimigo e do seu, para tirar eu e você do foco? Perceba que não foi uma vez, perceba que não foi duas vezes, perceba que não foi três vezes. Veja, eu quero que você se atente nesse trecho que nós vamos ler, porque aqui está as formas como o nosso adversário trabalha para tirar eu e você do foco. E lamentavelmente tenho que dizer uma coisa nessa mensagem: aqui foi o grande erro da igreja evangélica. Nós aprendemos muito a pedir diante do Senhor, mas fomos poucos ensinados a se portar no dia da adversidade. Muitos de nós
por não termos uma promessa alcançada, uma bênção que chegou nas nossas mãos, muitos já largaram mão do caminho. Por quê? Porque não foram ensinados a viver uma vida pessoal com o Senhor, mas foram ensinados a ter alguma coisa, achando que ter alguma coisa é símbolo de Deus na vida delas. Aqui, na verdade, nós vamos ver qual é a postura de um povo eleito no Senhor. Veja comigo, por favor, a partir do versículo 11. Porventura não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Falando que tudo aquilo que Ezequias estava contando para eles era mentira, persuasão. Olha o 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Olha o que o Senaqueribe está fazendo, pegando a palavra do Ezequias, homem de Deus, apresentando diante do seu povo como se fosse mentira. Viu, esse tal de Ezequias aí não é aquele lá, que falou que vocês iam oferecer altares e incenso somente diante do trono do Senhor? Entre outras palavras, ele queria dizer, puxa, ele falou que ia acontecer tudo isso, mas agora nós estamos querendo destruir vocês, o Deus de vocês não está guardando vocês? O Deus de vocês não está poupando vocês? O Deus de vocês não estão impedindo que as adversidades cheguem diante de vocês? Escute, o nosso adversário vai usar as nossas próprias palavras e a palavra de Deus para que eu e você desanime no caminho, mas em nome de Jesus, nós vamos firmar os nossos pés no caminho, porque a palavra é fiel, é eficaz e não volta vazia, sem antes cumprir pelo qual foi determinada, em nome de Jesus, e vai cumprir na sua também, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, vai cumprir na sua vida, irmão. Toda palavra que é um decreto de Deus sobre a sua vida. Irmão, quando se é presidente do Brasil, presidenta, faz um decreto, ninguém revoga. Imagina Deus. Por isso que Jesus calou a boca de Satanás. Escuta aqui, diabo, você está falando o quê? Nem só de pão vive o homem, rapaz, mas sim de toda palavra que procede, decreto da boca de Deus. Toda palavra que você ouve na igreja, quando você lê sua Bíblia, quando o Espírito Santo ministra o seu espírito, são decretos de Deus, eles vão se cumprir em nome de Jesus. E vão se cumprir quando, apóstolo? Quando você aplicar o seu espírito a entender isso. O problema é que nós não aplicamos o nosso espírito a entender o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, porque Deus trabalha na contramão da minha vontade. Fala comigo isso, Deus trabalha na contramão da minha vontade. Ai, apóstolo, mas eu estou fazendo uma campanha de oração, porque agora eu quero o pedestal ungido, eu preciso do pedestal ungido. Enquanto esse pedestal ocupar o lugar de Deus no seu coração, Deus não te abençoa. O meu coração e o seu tem que estar nele, porque ele diz assim, se você buscar reino e justiça, todas as demais coisas te são acrescentadas. Se você busca relacionamento comigo, se você busca uma vida comigo, se você busca me ouvir, a entender o que eu tenho para a sua vida, só deita e descansa, porque as outras coisas cuido eu por você. Na verdade é bem isso que o Senhor estava dizendo. Se você se preocupar em me entender, me compreender e viver comigo, só comigo, não dando crédito para as coisinhas que surgem, e surgem, hein? Um monte de coisinha à sua volta, certamente se você só focar em reino e justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já percebeu como a gente se desespera porque a gente quer uma roupa, a gente quer um carro, a gente quer uma casa, a gente quer uma lambreta? Não, agora, a moda agora é aqueles negócios que faz caminhada, que faz a gente pular que nem canguru. Eu quero um negócio daquele. Enquanto você quer aquilo, você se angustia porque você quer aquilo. Você já percebeu como nós somos pequenos? Ele é dono do ouro e dono da prata. Deseja que eu e você se relacione com ele, e a gente quer as coisas. Enquanto ele deseja que eu e você tenha o desejo da presença, a gente quer as coisas. É por isso que o nosso adversário nos vence, porque a gente está preso nas coisas e deveríamos estar ligado na presença. Se nós estamos ligados na presença, nós entendemos tudo, não naturalmente, mas sim espiritualmente. Lembra de 2 domingos atrás? O Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. E a gente está olhando para onde? Aqui. Aí você escuta um monte de crente falar, mas Deus não me abençoa, Deus não me abençoa. Você está buscando a bênção aonde? Aqui, aqui, aqui. Não, essa daí você não precisa, você precisa dessa daqui.
Para mim tomar posse das bênçãos celestiais e espirituais, eu tenho que sair do natural. Eu tenho que subir um nível. Na verdade, o Ezequias assume um reinado de um povo que estava totalmente andando na contramão do Senhor. Ele não. Ele se liga na mão do Senhor, dependendo do Senhor. E você vai ser impressionado com esse texto aqui, do que é uma vida de quem vive na presença de Deus. Fala para o teu irmão, Deus vai te pegar hoje aqui. Você vai sair daqui hoje sabendo quem é o Deus que nós servimos, irmãos. O nosso Deus, Ele zomba diante dos nossos inimigos. E a Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa para mim, para você, aonde? Na frente dos nossos inimigos. Preciso liberar essa palavra para você. Alegra e canta, filha de Sião. Tem uma mesa agora, preparado para mim e para você, na frente do nosso adversário. Você acha bonita as mesas que montam aqui? A gente acha bonito uma taça. Imagina o que ele prepara na mesa dos nossos, na frente dos nossos inimigos, para mim e para você. Ai, apóstolo, por que então que eu não como dessa mesa? Porque você está apegado na terra. Mas por que eu não vejo o Senhor zombar do meu inimigo? Parece que só meu inimigo que zomba de mim. Por causa do nível que a gente se encontra. A gente só vai conseguir compreender as coisas espirituais quando nós estivermos na dimensão espiritual. O homem natural discerne tudo espiritualmente. Amém? Não. O homem natural discerne naturalmente. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Por que metade da igreja vai e metade não vai? Porque metade está no espírito e metade está no natural. Isso aconteceu na parábola das 10 virgens. 5 entraram e 5 não entraram. Isso mostra, você já aprendeu isso, que Deus não está interessado numa igreja. O Senhor está interessado numa noiva, não natural, mas espiritual. E essa noiva não é uma que tem caso, é uma que se casa. Diferente. Quem tem caso quer coisas, quem casa quer intimidade. Fala para o teu irmão, quem quer coisa tem caso. Quem quer intimidade se casa. Olha para ele, faz uma cara de gente assustada e pergunta: que nível você está? No caso ou no casamento? O que tem de crente hoje desesperado porque ele quer uma coisinha ungida? Não, eu preciso levar a coisinha ungida porque vai poder para minha casa. Não, irmão, Deus não unge coisas. Deus unge pessoas. E as pessoas estão procurando coisinha ungida porque têm deixado de ouvir palavras ungidas. Sabe por quê? Porque temos sido tratados, temos sido maquinados apenas com palavras que massageiam o nosso ego, e não com palavras que nos ativam para um propósito com o Senhor. Você nasceu para gerar uma geração tratada e sarada em nome de Jesus. Bate no peito e fala isso: eu nasci para gerar uma geração tratada e sarada em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu começar aqui de novo, porque eu não consigo. Onde que eu parei? No versículo 13. Preste atenção, irmãos. A gente prepara umas coisas, mas fiquei 3 dias em cima desse texto aqui, mas agora sai tudo ao contrário. 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos. Olha o Senaqueribe falando, ó. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Irmão, olha o Senaqueribe falando para o povo. Olha o Senaqueribe falando para o povo de Deus. Olha o diabo falando para o povo de Deus. Olha o derrotado falando para o povo eleito. Olha o fracassado falando para o povo herdeiro. E para quem é herdeiro não existe cativeiro. Olha ele falando, viu? Vocês não estão sabendo, vocês não conhecem minha história não? Vocês não estão sabendo quem eu sou não? Não contaram para vocês quem sou eu não? Viu? Porque os deuses daquelas terras que nós fomos, nenhum deles nos abateram. 14.
Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Olha o diabo falando. Viu? Você não ficou sabendo, não? Onde nós entra, nós destrói. Nós fala errado porque nós quer, viu, irmão? Porque formado nós é. Mas você não está sabendo, não? Que aonde nós estamos entrando, nós estamos destruindo tudo. E não teve Deus nenhum que nos parou. Agora você está achando que o seu Deus vai nos parar? Irmão, você tem aprendido aqui às terças-feiras, quem afronta está querendo expor. E eles começaram a querer expor quem, irmão? O Senhor dos exércitos, o terrível, o que a Bíblia diz que quando ele fala é como voz de trovão, ele faz trovejar as águas. Escute, tentando afrontar. Então, se você está passando um momento de afronta, tem alguém te afrontando, escuta o versículo 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, de nenhum reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos o vosso Deus poderá livrar da minha mão. Olha ele falando. Irmãos, o Senaqueribe peitando o povo de Deus, falando assim, viu? Não adianta, vocês podem ter o que vocês tiverem aí, mas ninguém pode livrar vocês das minhas mãos. Continua o texto, 16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Para fazer o quê, irmão? Para fazer o quê? Eu acho que você está lendo esse texto, você está começando a ver umas pessoinhas que atacou você, não é? Acho que você está lendo esse texto e está vendo os levantes que o diabo criou para cima do você, né? Não é assim que ele faz? Não contente em falar, em afrontar, ele começa a mandar recado. Além do Senaqueribe mandar recadinho, ele mandou escrever editos ainda afrontando o Deus de Israel. Escute uma coisa, Senaqueribe não estava afrontando o Ezequias. Senaqueribe estava afrontando Yahvé. Senaqueribe estava afrontando o eu sou. Quando ele se apresenta a Moisés e diz assim, Moisés, se perguntarem como é que eu chamo, diga para eles que eu chamo o eu sou. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim para Moisés, fala para eles que eu me torno naquilo que me torno. Se é cura, eu sou a cura. Se é prosperidade, a prosperidade. Se é libertação, a libertação. Se é guerra, eu me torno num exército. Mas diz para eles que o Deus que te mandou lá chama-se eu sou. Quando as pessoas se levantam, quando o diabo se levanta, não se levanta contra você. Se levanta contra o nosso Deus. E afrontar o Deus de Israel é caçar rolo na certa. É a mesma coisa que enfiar a mão numa cachopa de abelha e sair dali picado? Não, morto. Eu estou aqui para dizer que os levantes que você carregou até agora há pouco, antes de começar esse culto, vão ficar por aqui em nome de Jesus, porque o exército do Pai se levanta para te abençoar, para liberar, quebrar algemas, agrilhões, amarras, destruir os cordéis de morte e te abençoar em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Então não se apavore mais com má notícia, não se apavore mais com um ataque, não se apavore mais com afronta, não se apavore mais, porque o Ezequias, não ia falar Neemias, o Ezequias se manteve na posição. Não se desespere. Bate no seu peito assim e fala, não vou me desesperar. Fala assim, ó, coraçãozinho tribuloso. Fica quietinho, fica quietinho. Fala para ele assim, ó, não se precipita não. Fala uma coisa que muito crente peca, ó. Fala assim para ele, ó, nem a pensar e nem a falar. É, porque às vezes eu falo, porque eu não tenho osso na língua, tem que ter. O homem e a mulher sábia não falam o que quer, falam o que Deus ensina. Ah, porque eu sou assim, não levo desaforo para casa. Leva assim, Jesus levava. Nós precisamos ser sábios. Se Deus não mandou falar, não precisa falar, não faça justiça com as suas próprias mãos. Porque a justiça não é sua. A justiça é Ele quem aplica quando Ele quiser. Aleluia? Então vamos seguir. Vamos lá.
18. E clamaram em alta voz. É o 18 ou o 17? Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram a seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. 18. E clamaram em alta voz, em judaico, que na verdade é em hebraico, contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para fazer o quê? Para os atemorizarem e os perturbarem, para tornarem a cidade. Olha o que o nosso adversário quer que a gente faça. Ó. Ele pressiona a gente, para a gente se apavorar, se atemorizar, se desesperar e se distrair. Se a gente se distrair, a gente retrocede. Se a gente retrocede, a gente dá portas para que ele entre. E era isso que eles queriam fazer contra o povo do Senhor. Nós vamos pressionar eles, porque eles vão ceder. E nós vamos entrar e tomar posse daquele lugar. Mas o povo fez o quê? Permaneceu na posição. Diga comigo, preciso permanecer na posição. Deus está falando demais sobre isso, hein? Não sei se você estava com o pensamento de sair daquela guerrinha que o Senhor te colocou. Se Ele te plantou naquela guerra, é para você vencer lá. Eu ia pedir a conta amanhã. Não peça. Eu ia chutar a leiteira amanhã lá em casa. Não chuta, não. Fica lá. Quem tem que sair é quem quer entrar lá. E quem quer entrar lá, segundo o que a gente já leu hoje aqui, é mais fraco. Porque o nosso é Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos tem o mapa da guerra. Irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor só manda eu e você espiar a terra, a guerra é com Ele. Só vai espiar o que Ele te prometeu. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor, essa terra é minha. Deixa que Ele guerreia. Ele guerreia as nossas guerras, em nome de Jesus. Tomou posse disso? Não era para mim. Então prega na vida de alguém essa palavra. 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Versículo 20. De tudo que eu falei, li com você, comece a receber a partir de agora. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram o céu. Irmão, irmã, filhos amados, olha para mim, vou fazer um teatrinho aqui. O povo lá, falando, gritando, mandando carta, tentando enfraquecer o exército. Ezequias assim, ó, na posição. De qual? O último veredito não vem do homem, vem do Senhor. Em outras palavras, eu imagino que o Ezequias deve ter falado assim: manda avisar o Ezequias se é só isso que ele tem para falar. É só essa afronta, Senaqueribe, que você tem para mim hoje? É só essa afronta que você tem? Então, se é só essa, agora só um minutinho, que eu vou entrar em ação agora. Aí ele vai orar, irmão. Sabe o que significa isso aqui? Vida no altar. Não toma decisão sem oração, para não haver precipitação. Até rimou. Quando você toma decisão no altar, você não se precipita. Quando você toma decisão no altar, você não se frustra. Quando você põe expectativa em Deus e não em pessoas, você não traz decepção. O grande problema das pessoas é, na verdade, esperar as coisas de homem e de mulher, que é falho. Nós temos que colocar expectativa somente em Deus, que não tem variação de pensamento. Ezequias, então, naquela hora se prostra diante de uma verdade. E por que ele conseguiu se prostrar na hora da adversidade? Lembra dos 2 versículos do capítulo 31 que a gente leu? Que ele foi restaurar uma vida com o Senhor. Você está entendendo o que Deus está querendo dessa igreja? Não, apóstolo, o que Deus está querendo? Vida no altar. Deus tem falado, eu preciso rasgar com você hoje aqui. Deus está pedindo, suplicando para mim, para você, desde o primeiro culto de 2014. Para de correr atrás de coisa. O Senhor nos deu uma palavra: buscai as coisas que são do alto. Porque se eu buscar o que é do alto,
certamente as coisas da terra não vão me dominar, pelo contrário, eu terei domínio. Meu Deus do céu, você tem noção do que Deus está falando para a gente hoje? Se eu estou firme com o Senhor, ligado nele, as coisas da terra não me dominam, eu imponho domínio sobre ela, porque foi uma palavra liberada para Adão e Eva lá: domine sobre todas as coisas. Amados do céu, você tem domínio aonde você foi plantado para administrar. Aquela empresa que você tem, ou que você trabalha, é o lugar de maior prosperidade nessa cidade ou em Torrinha. Porque aonde Deus te plantou, o negócio vai fluir em nome de Jesus. Porque é você que gera o ambiente, irmão. É você que vai fazer a coisa ser regada lá. Em nome de Jesus, se posiciona. Chega no seu trabalho amanhã, dá um tapa naquela imundícia que está lá e fala assim: não. Isso aqui agora tem governo. E o governo desse lugar aqui é o governo do Senhor. Nós dominamos sobre esse lugar em nome de Jesus. E bate palma. Segura agora aí. Uma palavra profética agora. Chega lá amanhã, se você é empregado lá, chega lá amanhã, bota a mão naquele lugar e fala assim: inclusive, Senhor, tomo posse eu desse lugar agora como proprietário em nome de Jesus. Fala amém. Eu não tenho nem, meu Deus do céu. Você precisa de alguma coisa? Só precisa obedecer. O resto é Ele que faz. E se você já é dono, fala: Deus, a partir de hoje eu quero crescer, porque eu crescendo o seu nome vai ser estabelecido ainda muito mais nesse lugar. Amém. Inclusive faça um voto com o Senhor. Tire um dia desse mês e dê de dízimo a Deus. Eu vou dar o domingo, aleluia. Não, vem com esse negócio, com essa cretinice gospel, não. Tira um dia e separa, fala: Senhor, eu vou calcular quanto eu ganho, eu vou dar o meu dízimo desse meu dia específico. Esse dia eu vou consagrar ao Senhor. Levanta um trono de intimidade com o Senhor. Hoje nada. Tira um dia por mês e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Você tem negócio próprio? Você tem influência onde você trabalha? Faz um voto. Fala: Deus, dia tal eu vou tirar e vou dar o dízimo. Ou melhor, nem dízimo nada. Vou dar o lucro desse dia na obra do Senhor. Meu Deus do céu. Faça e depois você me conta o que vai acontecer. Fala para o teu irmão: faça e depois você me conta. Tem fé para receber? Meu Deus, eu estudei isso aqui a semana inteira e eu não consigo destrinchar. Onde é que eu parei? Eu estou com... Irmão, sabe o vulcão em erupção? Só que eu já estou olhando no relógio, esse relógio fica me ameaçando. Vira ele para lá, irmão. Vira esse relógio, não quero mais ver. Ele fica me ameaçando. Verso 20. Porém o rei Ezequias orou. 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Escuta, o Senhor falou assim: espera um pouquinho, me afrontou, tocou em quem tem relacionamento comigo. Ezequias só ora, o Senhor envia um anjo, e esse anjo começa a ferir todo o exército de Senaqueribe. Quantas pessoas eram? 185 mil homens. O Senhor feriu todos. Senaqueribe vai embora assim, cantando de galho e afrontando: quem é o Deus que me para? Volta para casa, todo cabeça baixa, com angústia de rosto, semblante derrubado. Quando ele chega no seu território, ele entra no templo do Deus dele, os seus filhos enfiam a espada nele e matam ele. A resposta da afronta estava ali. E o que você quer dizer com isso tudo, apóstolo? Por que há temor em nós? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque se nós conhecêssemos o Deus que nós servimos, não haveria temor em nós, porque nós saberíamos que a guerra, quando afronta a Ele, a guerra é dele, a peleja é dele. Ezequias e Isaías só oram dizendo: Pai, o Senhor ouviu tudo que nós somos afrontados, agora é contigo. O anjo do Senhor se levanta, fere todos, destrói a todos, e ele na verdade volta, e os próprios filhos matam o próprio rei Senaqueribe. E aí o versículo seguinte diz, versículo 23: e muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor
e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Todas as nações viram que Ezequias não era um homem comum, mas era um homem que andava com o Senhor. Tudo que Deus deseja de mim, deseja de você, é que nós não sejamos apenas um crente, mas que nós sejamos um homem e uma mulher que ande com o Senhor. E como se começa fazendo isso? Restaurando altar de intimidade, vivendo na presença dEle. Quantos entendem isso? Se apoderam disso? Fiquemos em pé.